Larissa Gracheva nunca pensou que sua vida poderia terminar em uma estrada vazia, em uma noite fria de novembro. 34 anos, a idade em que ela conseguiu alcançar muito na vida, quando o negócio estava prosperando e parecia que tudo estava sob controle. Proprietária de um salão de beleza e de uma pequena marca de cosméticos, ela estava acostumada a tomar decisões, liderar pessoas e fazer planos para os anos seguintes. Seu salão Graça era considerado um dos melhores da cidade. E a linha de cosméticos orgânicos que ela desenvolveu com tecnólogos estava começando a gerar uma renda estável. Larissa se orgulhava de ter criado tudo sozinha, sem ajuda de ninguém, sem o dinheiro dos pais, apenas com trabalho duro e autoconfiança. Mas naquela noite de novembro, todo o controle escapou de suas mãos, juntamente com o ar que ela tentava desesperadamente respirar. Tudo começou algumas horas antes, em um pequeno vilarejo a 50 quilômetros da cidade, onde sua sogra, Lídia Alexandrovna Gracheva, morava em uma velha casa de madeira. Era o seu 60º aniversário. Hóspedes, mesas postas com saladas tradicionais e pratos quentes, parabéns, brindes. Larissa detestava essas visitas, mas não podia recusar. Timofei insistiu. Seu marido, um homem bonito de 37 anos, com um sorriso encantador e olhos vazios como os de uma boneca, sabia fingir carinho de forma tão convincente que às vezes até ela acreditava em sua sinceridade. Lara, por que você está agindo como uma criança? Ele disse na manhã daquele sábado, abotoando a cara a camisa italiana que ela havia comprado para o aniversário dele 3 meses antes. Mamãe só celebra o aniversário uma vez por ano, e ainda é um jubileu inteiro. É tão difícil ir. Você sabe o quanto ela ficará chateada se não formos. Larissa permaneceu em silêncio, parada em frente ao espelho do quarto, prendendo seus cabelos escuros em um rabo de cavalo simples, sem maquiagem, sem joias. Ela sempre ia à casa da sogra o mais discreta possível, para não provocar comentários maldosos desnecessários. A asma sempre piorava com o estresse, e as visitas a Lídia Alexandrovna eram pura tensão nervosa. Larissa aprendeu a levar o inalador para todo lugar, na bolsa, no bolso do casaco, no carro. Sem ele, sentia-se nua, indefesa contra os ataques que poderiam ocorrer a qualquer momento. Eu vou, ela respondeu baixinho, olhando para seu reflexo. Só não quero ouvir sobre como sou uma péssima esposa. Timofei se aproximou por trás, abraçou-a pelos ombros, beijou seu pescoço. Não preste atenção no que mamãe diz. Ela é de uma velha guarda. Não consegue entender as mulheres modernas. Você é a melhor para mim. Larissa fechou os olhos. Como ela queria acreditar nessas palavras. Queria pensar que o casamento deles não era um erro, que Timofei a amava de verdade, e não apenas seu apartamento, carro e renda estável do negócio. Eles se casaram há 1 ano, em outubro passado. Conheciam-se apenas há 4 meses antes do casamento. Um romance relâmpago, buquês todos os dias. Declarações de amor, pedido de casamento em um restaurante caro. Larissa estava sozinha após um término difícil com seu parceiro anterior. E Timofei apareceu em sua vida como uma salvação. Ele era atencioso, gentil, dizia as palavras certas na hora certa. Ela se apaixonou, casou-se e só depois começou a notar as estranhezas. Timofei não trabalhava em lugar nenhum. Ele explicava que estava procurando um lugar decente, que não queria comprometer seus princípios. Larissa sustentava os dois, pagava as contas, comprava mantimentos, roupas, abastecia o carro. Ele aceitava tudo como garantido, sem sequer tentar conseguir um emprego temporário. E há 3 meses, ele começou a sugerir cautelosamente que ela transferisse parte do salão para o nome dele para facilitar, para que, se algo acontecesse, houvesse um coproprietário, para que eu pudesse te ajudar oficialmente. Larissa recusou. A intuição lhe dizia que algo estava errado, e Timofei ficou mais frio e distante depois disso. O jubileu da sogra ocorreu exatamente como Larissa esperava. Cerca de 20 pessoas estavam reunidas em torno da grande mesa, cheia de pratos, parentes, vizinhos, velhas amigas de Lídia Alexandrovna. A dona da casa presidia a mesa em um novo tailleur bordô, com um penteado impecável e maquiagem marcante. Ela recebia os parabéns com a majestade de uma rainha, distribuindo sorrisos condescendentes aos convidados. Larissa estava sentada ao lado de Timofei, sorrindo quando necessário, comendo um pouco, tentando ser discreta. Mas Lídia Alexandrovna não perdia a oportunidade de alfinetar a nora. Durante a mesa, entre os brindes, ela lançava comentários disfarçados de falsa benevolência. Bem, Larissa, seu negócio é bom, claro. Um brinquedinho tão fofo, um salão de beleza, mas a mulher foi feita para a família,
Para o lar, para os filhos, Timofei precisa de um herdeiro, um continuador da linhagem. E você está sempre nos seus negócios, nos seus cremes e máscaras. Larissa cerrava os dentes e permanecia em silêncio. Infertilidade. Um diagnóstico terrível que ela havia recebido há 3 anos, após longas investigações e tentativas de engravidar no primeiro casamento. Os médicos disseram claramente: quase não há chances. Você precisa se conformar ou considerar alternativas. O divórcio veio rapidamente. Seu primeiro marido queria filhos biológicos e não estava pronto para a adoção. Quando Larissa conheceu Timofei, ela imediatamente lhe contou honestamente sobre seu diagnóstico. Ele a abraçou na época, apertou-a contra si e prometeu que isso não importava de forma alguma, que ele a amava e que filhos não eram o mais importante na vida. Larissa acreditou. Ela queria desesperadamente acreditar que havia encontrado alguém que a queria simplesmente por quem ela era. E agora a mãe dele, a cada encontro, lembrava-a da infertilidade, como se não fosse uma doença, mas um defeito moral pessoal de Larissa. Mãe, já chega, disse Timofei preguiçosamente, servindo-se de conhaque em uma taça. A Lara está indo bem. Trabalha, ganha dinheiro, se esforça. Muito bem. Como se ela tivesse tirado 4 no dever de casa. Larissa sentiu a garganta se apertar de mágoa e raiva. Ela precisava sair, respirar ar fresco, se recompor antes que o ataque começasse. Ela se levantou da mesa, desculpou-se com os vizinhos e saiu para a varanda da casa de madeira. O novembro deste ano estava particularmente desagradável. A umidade fria penetrava nos ossos. O vento gelado agitava os galhos nus das árvores no quintal. Nuvens pesadas deslizavam pelo céu. Larissa pegou o inalador de sua bolsa de camurça preta. Pequeno, prateado, familiar como sua própria mão. Ela deu uma inspiração profunda, sentindo o medicamento envolver seus brônquios inflamados, expandindo-os. Então, uma segunda inspiração. Melhor. Sempre ficava mais fácil depois dessa ação simples. Ela se encostou no corrimão da varanda, fechou os olhos. Ela não queria voltar para dentro de jeito nenhum. Estava abafado e cheio de fumaça lá dentro. Muitos convidados fumavam diretamente à mesa, apesar do fato de Larissa ter pedido à sogra que os avisasse sobre sua asma. Lídia Alexandrovna apenas balançou a cabeça. O que você está inventando? As pessoas precisam relaxar. É uma festa, afinal. Meia hora depois, Timofei saiu para a varanda. Abraçou Larissa pelos ombros, apertou-a contra si. Está com frio? Vamos, querida. Já é quase meia-noite. Hora de ir para casa. Você tem que trabalhar amanhã. Eles se despediram da anfitriã. Lídia Alexandrovna beijou o filho nas 2 bochechas, segurou suas mãos por um longo tempo, sussurrando algo em seu ouvido. Para Larissa, ela acenou friamente, sem sorrir, sem sequer oferecer um abraço formal. Eles entraram no carro. Um sedã preto premium, comprado com o dinheiro de Larissa há apenas 2 meses. Timofei insistiu nesse modelo, dizendo que um homem deveria dirigir um carro digno, que o carro antigo de Larissa não correspondia ao status deles. Ela cedeu, como cedia em quase tudo nos últimos meses. Timofei ligou o motor, o aquecedor, saiu do quintal para a estreita rua do vilarejo, e em seguida virou para a estrada. O silêncio no carro era pesado, opressor, quase palpável. Larissa olhava pela janela lateral para as raras luzes piscando nas casas à beira da estrada. A estrada ficava mais deserta a cada quilômetro. Era noite, um dia de semana no dia seguinte. As pessoas estavam em casa. A escuridão de novembro engolia tudo ao redor. A luz dos postes, o contorno das árvores, a última esperança de que esta noite terminaria pacificamente. Por que você permite que ela fale comigo assim? Larissa finalmente não aguentou, continuando a olhar pela janela, sem virar a cabeça para o marido. Timofei sorriu, trocando a marcha. Ela é uma mulher idosa com suas próprias manias. Não preste atenção, são apenas palavras. Ela chama meu negócio de brinquedinho. Ela me lembra a cada encontro que sou infértil. Ela me humilha na frente dos convidados. Não é a idade, Timofei. É malevolência intencional. Lara, já chega. Estou cansado de seus dramas intermináveis depois de cada visita à minha mãe. Dramas. Larissa levantou as sobrancelhas em surpresa. Então defender meus limites é drama. Pedir respeito básico é capricho. Ela sentiu a garganta começar a apertar ainda mais. Nervos. Malditos nervos e a asma, que reagia instantaneamente a cada explosão de emoção, a cada conflito, a cada choque. Larissa tentou respirar lenta e ritmicamente, como seu pneumologista a havia ensinado. Inspirar em 4 tempos, expirar em 6, mas o ar parecia preso em algum lugar no meio do caminho para os pulmões, assentando-se como um peso pesado no peito. Timofei! Ela engasgou, sentindo o pânico aumentar. Estou mal.
Acho que o ataque está começando. Ele não respondeu. Apenas acelerou. O ponteiro do velocímetro rastejou para a direita. 80, 90, 100 km por hora. Os faróis arrancavam da escuridão impenetrável pedaços de asfalto molhado, as linhas brancas e interrompidas da marcação, os raros sinais de trânsito. Larissa ficou genuinamente assustada quando sentiu as pontas dos dedos começarem a ficar dormentes. Um sinal clássico e reconhecível de um ataque de asma grave. Falta de oxigênio no sangue. O corpo entra em modo de economia, desligando a periferia. Agora, ela precisava urgentemente do medicamento. Imediatamente, querido. Ela estendeu a mão, agarrou seu pulso no volante, quase cravando as unhas em sua pele. Por favor, a bolsa está lá atrás. Onde está meu medicamento? Preciso do inalador. Pare o carro agora mesmo. Timofei se virou lentamente para ela, e Larissa viu a expressão em seu rosto que ela nunca esqueceria. Suas feições estavam distorcidas em um sorriso frio, estranho, cheio de um desprezo tão profundo que ela sentiu um baque interno. Este não era o Timofei com quem ela havia vivido por um ano. Era outra pessoa, um estranho com o rosto de seu marido. Ele tirou a mão direita do volante, sem reduzir a velocidade. Pegou a bolsa no banco de trás e tirou de lá o inalador prateado. Larissa instintivamente se esticou para pegar o tubo salvador, mas Timofei puxou bruscamente a mão de volta, apertou um botão, e a janela do lado do motorista começou a descer. O vento gelado de novembro invadiu o interior quente do carro. Me desculpe, disse Timofei muito calmamente, quase com indiferença, como se estivesse discutindo o tempo, mas eu só preciso da sua casa e do seu dinheiro. E de você, eu não preciso mais. E jogou o inalador pela janela aberta. O tempo parou. Larissa viu o pequeno cilindro prateado cambalhotear no ar, ser apanhado por uma rajada de vento e levado para a escuridão total do acostamento. Viu a janela subir lenta, muito lentamente, isolando o ar frio. Viu Timofei virar bruscamente o volante para a esquerda. O carro saiu do asfalto liso para uma estrada rural esburacada. O interior tremeu com os buracos profundos e solavancos. Larissa não conseguia gritar. Não havia ar suficiente nem para as palavras. Ela estava sufocando fisicamente, sentindo que cada inspiração exigia um esforço cada vez mais doloroso. Seu peito sibilava e roncava. Manchas pretas e borradas flutuaram diante de seus olhos. Seu campo de visão começou a embaçar. Tima, o que você está fazendo? Por favor, eu não consigo respirar. O carro parou abruptamente com um guincho de pneus no meio da estrada de terra lamacenta. Timofei se inclinou sobre ela, alcançou a maçaneta da porta do passageiro, abriu-a com um puxão, empurrou Larissa pelo ombro. Saia imediatamente. Eu não consigo respirar. Ajude. Saia, eu disse. Agora mesmo. Ele a agarrou pelo braço, acima do cotovelo, apertou tão forte que ela gritou e a empurrou literalmente para fora do carro. Larissa perdeu o equilíbrio, caiu de quatro diretamente na lama fria do outono. Suas mãos ficaram atoladas até os pulsos na poça gelada. A terra molhada instantaneamente encharcou suas calças claras, respingando em seu rosto. Ela tentou se levantar, se virar, pedir ajuda, mas não tinha força alguma. Não havia ar suficiente nem para um grito. O motor rugiu ameaçadoramente. Os faróis brilhantes a cegaram por uma fração de segundo, arrancando da escuridão a figura de uma mulher de joelhos na lama. Então, o carro derrapou na estrada estreita e voltou em direção à estrada principal. As luzes traseiras vermelhas se afastaram, tornando-se cada vez menores, transformaram-se em 2 pontos vermelhos tênues e desapareceram completamente atrás de uma curva entre as árvores. Larissa Gracheva ficou completamente sozinha, em uma estrada rural deserta, onde raramente alguém passava mesmo durante o dia, na fria noite de novembro, sem o medicamento que poderia salvar sua vida. Sem telefone, ela o havia deixado no carro, na bolsa, sem esperança. Com um enorme esforço, ela se levantou, cambaleou e deu alguns passos hesitantes em direção à estrada principal. Pelo menos lá, havia alguma chance de um carro passar, de alguém a ver, parar, ajudar. Mas depois do terceiro passo, seus joelhos cederam, e ela caiu novamente no chão. Seus pulmões ardiam com um fogo infernal por dentro. Um ruído semelhante ao rugido de uma cachoeira aumentava em seus ouvidos. Seu corpo, desesperadamente com suas últimas forças, exigia oxigênio, mas cada inspiração era como uma tentativa agonizante de empurrar o ar através de tenazes de ferro em brasa apertando sua garganta. É assim que as pessoas morrem, pensou Larissa com uma clareza cristalina e assustadora. Não em um quarto de hospital limpo, não cercada por entes queridos e médicos, mas assim, na lama, na escuridão total,
abandonada pela pessoa em quem mais confiava no mundo. A pessoa que havia jurado amá-la e protegê-la até o fim de sua vida. Ela se deitou de costas no meio da estrada esburacada, estendendo os braços. Acima de sua cabeça, o céu estava absolutamente preto, sem uma única estrela. As nuvens cobriam tudo com um denso véu. O frio de novembro penetrava lenta, mas inexoravelmente, em suas roupas encharcadas, paralisando seu corpo, atingindo seus ossos. O sibilar em seu peito ficava cada vez mais silencioso e fraco. Um sinal muito ruim. Larissa sabia disso. Isso significava que as vias respiratórias estavam se estreitando criticamente, que o corpo estava no limite, que mais um pouco, e ele simplesmente desistiria. Fechando os olhos, ela se lembrou do casamento. Apenas 1 ano atrás, no outono passado. O lindo vestido branco que ela havia escolhido por 3 meses. O buquê de rosas brancas. Timofei em um elegante terno cinza. Seu juramento de amá-la e protegê-la na tristeza e na alegria, na doença e na saúde, até que a morte os separasse. O beijo dele na frente dos convidados, os aplausos, a felicidade que parecia tão real, tão sólida. Tudo era uma mentira bonita e cuidadosamente construída. Ele nunca a amou, nem por um dia, nem por 1 hora, nem por 1 minuto. Ele amava seu apartamento de 3 quartos no centro da cidade, seu próspero salão de beleza, suas contas bancárias, seu carro, seus contatos e sua reputação de negócios. Ela mesma era apenas um apêndice inconveniente, mas por enquanto necessário, para toda essa riqueza, um obstáculo que mais cedo ou mais tarde precisaria ser removido. E ele o removeu. Em algum lugar muito distante, um zumbido surdo de um carro foi ouvido. Larissa nem se mexeu, nem abriu os olhos. Provavelmente, era uma alucinação auditiva no contexto da falta de oxigênio no cérebro. Ninguém passava por aquela estrada rural abandonada à noite. O vilarejo era pequeno, apenas algumas dezenas de casas. A estrada de desvio raramente era usada mesmo durante o dia, mas o som não desapareceu. Pelo contrário, estava se aproximando, ficando mais alto, mais claro, e de repente uma luz ofuscante e brilhante, faróis potentes, cortando a escuridão como facas. Larissa, com um enorme esforço, levantou a cabeça, abriu os olhos. Quase todas as suas forças haviam se esgotado, mas o antigo instinto de autopreservação, embutido em cada célula viva, a forçou a levantar a mão direita. Um gesto fraco e trêmulo de desespero. A última tentativa. Um grande SUV preto freou bruscamente a poucos metros de seu corpo estendido na estrada. A porta do carro se abriu, e uma mulher saiu do interior. Alta, esguia, em um caro casaco escuro e luvas de couro. Mesmo através do véu que cobria seus olhos, Larissa discerniu movimentos rápidos e confiantes. Essa mulher não estava em pânico, não gritava de horror ao ver uma pessoa morrendo na estrada. Ela agia de forma clara e profissional, como se lidasse com situações semelhantes regularmente. Meu Deus! O que aconteceu com você? A voz era grave, calma, mas soava uma preocupação genuína. A mulher se agachou ao lado de Larissa, tirou a luva e colocou os dedos em seu pescoço, verificando o pulso. Respire. Consegue falar? Larissa tentou dizer algo, mas apenas um sibilo rouco escapou de sua garganta. Seu peito se elevava convulsivamente, tentando sugar um pouco de ar, mas os brônquios estavam quase completamente apertados. Asma. A mulher entendeu instantaneamente. Seu olhar ficou ainda mais concentrado. Você está tendo um ataque de asma. Onde está o inalador? Larissa balançou a cabeça. Lágrimas escorreram por suas bochechas, misturando-se com a lama. Não. Meu marido jogou fora. O quê? Por um segundo, a voz da mulher revelou espanto, mas ela rapidamente se recompôs. Tudo bem, vamos resolver isso. Aguente firme. Eu sou Vlada. Vamos salvá-la agora. Vlada se levantou, caminhou rapidamente de volta para o SUV. Larissa ouviu a porta bater, algo farfalhar no interior. Em alguns segundos, a mulher voltou, segurando o familiar tubo prateado em suas mãos. Eu também tenho asma, explicou ela, ajoelhando-se ao lado de Larissa e ajudando-a a se levantar. Nunca viajo sem um inalador reserva. Dê uma inspiração profunda o máximo que puder. Ela colocou o bocal nos lábios de Larissa, pressionou a válvula. Uma nuvem de medicamento entrou em sua boca. Larissa tentou inspirar. No início, nada aconteceu. O espasmo era muito forte. Mas Vlada repetiu pacientemente o procedimento mais uma vez, depois outra. Devagar. Não tenha pressa. Mais uma inspiração. Bom, mais uma. Gradualmente, dolorosamente, lentamente, os brônquios começaram a se expandir. O ar entrou nos pulmões em um fio fino,
depois um pouco mais largo. Larissa sugava o oxigênio avidamente, tossia, inspirava novamente. Cada inspiração ainda era difícil, mas já não era impossível. O pânico começou a recuar, dando lugar a soluços selvagens de alívio. Calma, calma, está tudo bem. Vlada a abraçou pelos ombros, apertou-a contra si. Respire. Apenas respire. O pior já passou. Elas ficaram assim por vários minutos. Duas mulheres desconhecidas no meio de uma estrada deserta, uma das quais acabara de tirar a outra do além. Vlada não a apressou, não perguntou, apenas segurou Larissa, dando-lhe tempo para se recuperar, restaurar a respiração, voltar à realidade. Quando o ataque finalmente cedeu, Vlada ajudou Larissa a se levantar. Você consegue andar? Precisamos ir urgentemente para o hospital. Eu a levarei. Eu não sei. Larissa cambaleou. Suas pernas estavam como algodão. Seu corpo inteiro tremia com o estresse e o frio. Vlada segurou pelo braço, literalmente a conduziu até o SUV, abriu a porta traseira. Deite-se no banco. Vou ligar o aquecimento no máximo agora. Larissa entrou no interior quente, com cheiro de couro caro. Vlada a cobriu com seu casaco, ligou o aquecedor, pegou uma garrafa de água. Beba em pequenos goles. Não tenha pressa. Enquanto Larissa bebia, Vlada ligou para um número de telefone. Serviço de emergência. Boa noite. Mulher jovem. Ataque grave de asma. Estado estabilizado com inalador, mas requer hospitalização. Estamos agora em uma estrada rural perto do vilarejo de Dubovka, a cerca de 5 km da estrada principal. Vou levá-la ao encontro para ganhar tempo. Nos encontramos na estrada M7. Referência. Posto de gasolina no quilômetro 43. Sim. Repito as coordenadas. Ela falava de forma clara, concisa, sem emoções desnecessárias. Uma profissional acostumada a agir em situações críticas. Terminando a conversa, Vlada sentou-se ao volante e ligou o motor. Qual é o seu nome? Perguntou ela, virando o carro. Larissa. Larissa Gracheva. Tudo bem, Larissa. Aguente firme. Cerca de 20 minutos e estaremos no hospital. O SUV saiu suavemente do lugar, entrando na estrada principal. Vlada dirigia com confiança, mas com cuidado, evitando manobras bruscas para não provocar um novo ataque na passageira. No caminho, Larissa, superando a fraqueza, começou a contar. As palavras fluíam sozinhas, como se uma barragem tivesse se rompido. Ela falou sobre o jubileu da sogra, sobre a volta para casa, sobre como o ataque começou, como Timofei jogou o medicamento pela janela e a deixou na estrada vazia. Ele disse que só queria minha casa e meu dinheiro, e que não precisava de mim, e simplesmente me deixou para morrer. Vlada ouvia em silêncio. Apenas seus dedos apertavam mais forte o volante. Quando Larissa terminou, ela não respondeu por alguns segundos, depois disse rigidamente. Lembre-se exatamente da hora em que isso aconteceu. Cerca de 00:30. Saímos do vilarejo à meia-noite. Marca do carro, número, Larissa ditou. Vlada repetiu em voz alta, fixando na memória. Isso não é uma briga de casal, Larissa. Isso é um crime. Seu marido cometeu abandono intencional de pessoa em perigo. Um artigo do Código Penal. E vamos formalizar isso corretamente. Você é advogada? Advogada. Lido com casos de família e criminais. Um sorriso austero passou no espelho retrovisor. Então você teve o dobro de sorte. Eu não apenas a salvarei fisicamente, mas também a ajudarei a obter justiça. O encontro com a ambulância ocorreu exatamente 18 minutos depois, na estrada, perto do posto de gasolina bem iluminado. Vlada parou, saiu do carro, falou brevemente com a paramédica, uma jovem mulher de cerca de 30 anos. Maria Tikhonova, dizia o crachá da paramédica. Como você se sente? Perguntou a paramédica olhando para dentro do SUV. Melhor do que há meia hora, engasgou Larissa. Vamos verificar a pressão, o pulso, a saturação agora. Depois, vamos para o pronto-socorro. Maria trabalhou rápida e profissionalmente. Colocou o manguito do esfigmomanômetro, mediu a pressão, prendeu o sensor do oxímetro de pulso no dedo de Larissa. Saturação 89%, ela murmurou preocupada. Baixa. Pressão 100/60, pulso 120. Definitivamente precisa de hospitalização e observação. Houve perda de consciência? Não, mas esteve muito perto. Entendido. Vamos dar oxigênio agora. Isso ajudará. Você é parente? A paramédica perguntou a Vlada. Não, mas sou testemunha do ocorrido e advogada dela. Em alguns minutos, Larissa foi transferida para a maca e levada para a ambulância. Vlada a seguiu. No hospital, elas foram recebidas pelo médico de plantão.
um homem idoso com cabelos grisalhos. Larissa foi imediatamente levada para um quarto. Recebeu uma infusão com medicamentos broncodilatadores e uma máscara de oxigênio. Maria Tikhonova permaneceu por perto, monitorando seu estado. Você ficará aqui sob observação até amanhã de manhã, ela informou. O ataque foi grave. Precisamos ter certeza de que tudo está estabilizado. Vlada esperou que os médicos terminassem os procedimentos e entrou no quarto. Larissa, como você se sente? Muito melhor, graças a você. Você pode responder a algumas perguntas minhas agora? Larissa assentiu afirmativamente. Diga-me, você tem bens adquiridos em conjunto com seu marido? Não, tudo está em meu nome. Comprei a casa antes do casamento. O salão também é meu, ele nem trabalha. Ou seja, ele está completamente sob sua custódia. Sim, há 1 ano. Ele dizia que estava procurando um lugar decente, mas nunca encontrou nada. E houve propostas para transferir algo para o nome dele? Houve. 3 meses atrás, ele pediu para eu transferir parte do salão para o nome dele para facilitar, como ele disse. Mas eu recusei. Vlada assentiu, seus olhos semicerrados. O esquema clássico do cafetão. 1 ano vivendo o papel de marido carinhoso, ganhando sua confiança. E quando percebeu que você não entregaria nada voluntariamente, decidiu agir radicalmente, livrar-se de você e obter a herança. Larissa gelou. Herança? Claro, você é casada. Se você morresse sem testamento, ele, como cônjuge legal, herdaria tudo. Casa, negócio, contas. Um plano perfeito, sem vestígios de violência, apenas um acidente infeliz na estrada. A esposa com asma exagerou, saiu do carro durante uma briga, teve um ataque, morreu, e ele, o viúvo de luto. Meu Deus! Larissa tremeu. Ele realmente queria me matar. Ele não apenas queria, ele quase o fez. Ou melhor, tentou. Vlada pegou a mão de Larissa, mas ele falhou. E agora faremos tudo para que ele pague por isso. Vlada sentou-se na cadeira ao lado da cama. Larissa, vou chamar a polícia agora. Precisamos registrar o ocorrido oficialmente, enquanto todos os detalhes estão frescos em sua memória. A polícia? Mas ele é meu marido. É exatamente por isso que ele usou sua confiança para tentar matá-la. Isso é um crime grave. Abandono de pessoa em perigo. Tentativa de homicídio. Se não registrarmos isso agora, ele se safará e inventará uma versão, a culpará por histeria. Larissa fechou os olhos. Tudo estava acontecendo tão rápido. Há 1 hora, ela estava deitada na lama, sufocando e se preparando para a morte. E agora, essa mulher desconhecida falava de polícia, crimes, justiça. Eu estou com medo. Eu entendo, mas estarei ao seu lado. Explicarei tudo, formalizarei tudo corretamente. Você só precisa contar a verdade. Vlada apertou sua mão. Larissa, você não está sozinha, não agora. Não vou deixar que a machuquem. E Larissa de repente acreditou. Pela primeira vez naquela noite de pesadelo, ela sentiu que havia alguém ao seu lado que estava genuinamente do seu lado. Não por pena, não por formalidade, mas porque era o certo a fazer. Tudo bem, ela sussurrou. Chame a polícia. Vlada assentiu, pegou o telefone e discou o número. Preciso relatar um crime. Abandono de pessoa em perigo de vida. Sim, a vítima está agora no hospital municipal. Peço que enviem um investigador para registrar o depoimento. Enquanto Vlada falava, Larissa olhava pela janela do quarto. Atrás do vidro, era a mesma noite de novembro, mas agora não parecia tão desesperadora. Em algum lugar lá fora, na escuridão, Timofei provavelmente pensava que tudo havia dado certo, que ela estava morta, que agora ele era um viúvo rico que herdaria todos os seus bens. Mas ele estava errado. Ela estava viva e agora não estava sozinha. Vlada terminou a conversa, guardou o telefone. O investigador estará aqui em meia hora. O nome dele é Anton Ryabtsev. Ele é um especialista experiente nesse tipo de caso. Agora, vamos elaborar uma cronologia clara dos eventos com você, para não perdermos nada. Ela pegou um bloco de notas e uma caneta da bolsa. Então vamos começar do início. A que horas você saiu do vilarejo? E Larissa começou a contar, detalhadamente, lembrando-se sequencialmente de cada detalhe. Vlada anotava. Às vezes fazia perguntas esclarecedoras. Gradualmente, das memórias fragmentadas, formava-se um quadro claro do crime. Quando terminaram, Vlada releu as anotações. Assentiu satisfeita. Excelente. Agora temos a base. Em seguida, coletaremos as provas. Câmeras na estrada, geolocalização do telefone do seu marido, testemunhas do jubileu. Tudo isso mostrará que ele intencionalmente a deixou em perigo. E se ele disser que eu mesma saí correndo do carro? Então,
Que ele explique por que não voltou para você, por que não chamou a ambulância, por que jogou fora seu medicamento. Vlada sorriu friamente. Acredite na minha experiência. Quando você começa a fazer as perguntas certas, mentir se torna muito difícil. 20 minutos depois, o investigador Anton Ryabtsev, um homem de 40 e poucos anos, com olhos cinzentos penetrantes e modos calmos e confiantes, entrou no quarto. Ele as cumprimentou, se apresentou, pegou um gravador. Conte-me o que aconteceu, ele pediu. Não tenha pressa, todos os detalhes são importantes. E Larissa contou novamente. Agora, oficialmente sob gravação. Ryabtsev ouvia atentamente, às vezes fazendo anotações em seu bloco de notas. Entendido, ele disse quando Larissa terminou. Isso é de fato abandono de pessoa em perigo. Talvez qualificaremos sob outros artigos também, quando reunirmos todos os materiais. Agora vou registrar seu depoimento e, em seguida, iniciaremos a investigação. Vlada lhe entregou seu bloco de notas. Aqui está a cronologia dos eventos e detalhes importantes. Recomendo verificar as câmeras no posto de gasolina. Eles pararam lá no caminho para o vilarejo. E também há câmeras na loja na saída da cidade. Talvez ele tenha sido flagrado por elas, e será visível que ele já estava sozinho lá. Ryabtsev examinou cuidadosamente as anotações. Assentiu com respeito. Vlada Zorina, se não me engano, ouvi falar de você. Bom trabalho. Isso ajudará muito a investigação. Eu representarei os interesses de Larissa, informou Vlada calmamente. Tanto no caso criminal quanto no processo de divórcio. Entendi. Então, amanhã de manhã, espero vocês duas na delegacia para prestar depoimento oficial e formalizar os documentos. Se a paciente estiver em condições de sair do hospital. Quando o investigador saiu, Larissa soltou um suspiro. Isso está realmente acontecendo? Sim. Vlada sentou-se ao lado dela. E sabe de uma coisa? Você é forte. Você passou pelo inferno e não quebrou. Eu não teria sobrevivido sem você. Você teria. Você é mais forte do que pensa. Vlada sorriu. Eu apenas estava no lugar certo na hora certa. Agora descanse. Amanhã será um dia difícil. E pela primeira vez naquela noite interminável, Larissa sentiu que podia respirar. Respirar verdadeiramente livremente. Não apenas fisicamente, mas também com a alma. Havia uma pessoa ao seu lado que estava pronta para ajudar. A manhã chegou cinzenta e úmida. Larissa acordou no quarto do hospital com o som de passos no corredor. Por alguns segundos, ela não conseguiu entender onde estava. Então, a memória a atingiu com todos os eventos da noite anterior. Timofey. O medicamento jogado fora. A estrada lamacenta. O SUV preto. Vlada. Ela se sentou cuidadosamente na cama. Seu corpo doía. Ainda sentia um peso no peito, mas respirar era incomparavelmente mais fácil do que ontem. A porta do quarto se abriu e o médico entrou. Bom dia. Como está se sentindo? Melhor. Larissa tentou sorrir. Muito melhor. Excelente. Vamos medir a pressão e a saturação agora. Se tudo estiver bem, você pode ter alta. Embora eu recomendasse ficar mais um dia sob observação. Não, disse Larissa firmemente. Eu preciso ir à polícia hoje. O médico olhou para ela com simpatia. Eu ouvi sua história ontem. Horrível. Não consigo imaginar o que você passou. Mas a saúde é mais importante. Eu sei. Mas se eu não for hoje, ele pode fugir. Ou inventar um álibi. Não podemos perder tempo. O médico suspirou, mas não discutiu. Mediu a pressão. 130/80, quase normal. Saturação. 96%. Também dentro do normal. Tudo bem, tecnicamente posso lhe dar alta, mas ao menor sinal de piora, volte imediatamente para o hospital ou chame a ambulância. Promete? Prometo. Meia hora depois, Vlada entrou no quarto. Ela parecia fresca e composta, como se não tivesse passado a noite na estrada e no hospital. Terno cinza escuro caro, penteado impecável, maquiagem leve. Bom dia, Larissa. Pronta para ir? Sim. Já me deram alta. Excelente. Eu trouxe algumas coisas de primeira necessidade para você. Vlada entregou uma pequena bolsa. Espero ter acertado no tamanho da roupa. Larissa abriu a bolsa. Dentro havia roupas limpas, jeans, suéter, roupas íntimas, tudo novo com etiquetas. Você comprou isso para mim? Claro. As de ontem estão cheias de lama, não dá para usar. E eu não aconselho você a ir para casa por enquanto. Seu marido provavelmente está lá. Para onde eu vou, então? Para minha casa. Tenho um apartamento grande. Há um quarto de hóspedes. Você ficará lá enquanto o caso não for resolvido. É mais seguro. Larissa sentiu-se confusa e, ao mesmo tempo, grata. Essa mulher, uma estranha até ontem,
Estava fazendo mais por ela do que seus parentes durante toda a sua vida. Eu não sei como te agradecer. Não precisa agradecer. Apenas se vista e vamos para a delegacia. O investigador Ryabtsev está nos esperando às 10 horas. Uma hora depois, elas estavam sentadas no escritório do investigador. Anton Ryabtsev as recebeu, ofereceu café, sentou-as à mesa. Então vamos começar a formalização oficial. Larissa Viktorovna, você deu um depoimento inicial ontem. Hoje, precisamos registrar tudo o mais detalhadamente possível. Larissa assentiu. Vlada sentou-se ao lado, colocou seu bloco de notas à sua frente. Antes de começarmos, interveio a advogada. Gostaria de saber quais passos já foram tomados para coletar provas. Ryabtsev abriu uma pasta de documentos. Solicitei as gravações das câmeras de vigilância no posto de gasolina onde o casal parou à noite e na loja na saída da cidade. Também solicitei dados das operadoras de celular. Preciso da geolocalização do telefone de Timofei Grashev. Além disso, foi agendado um exame médico forense para registrar o estado de Larissa Viktorovna após o incidente. Ótimo! Vlada fez uma anotação. Eu também sugiro interrogar os convidados do jubileu. Eles viram o casal junto. Viram que Larissa não estava se sentindo bem. Isso provará a premeditação das ações do marido. Já está nos planos. Vou ao vilarejo esta tarde. Vou interrogar as testemunhas. Às próximas 2 horas, Larissa reviveu o pesadelo de ontem, respondendo às perguntas do investigador. Ryabtsev era minucioso, esclarecendo cada detalhe. A que horas exatamente o ataque começou, quais palavras o marido proferiu, como exatamente jogou o medicamento fora, quanto tempo se passou até a chegada de Vlada. Diga-me, vocês tiveram conflitos com seu marido antes? Motivos para divórcio? Não, quer dizer, houve desentendimentos, mas nada sério. Ele não trabalhava, eu sustentava a família. Isso era estressante, mas até ontem, eu não pensava que ele era capaz de tal coisa. E ele dependia financeiramente de você? Sim, completamente. Ele dizia que estava procurando um trabalho digno, mas nunca encontrou nada. Ele propôs transferir bens para o nome dele? Propôs. Há 3 meses, ele queria que eu o tornasse coproprietário do salão de beleza. Disse que era mais conveniente para os negócios. Ryabtsev e Vlada se entreolharam. Isso é importante, disse o investigador. Mostra o motivo. Ele tentou obter acesso aos seus bens legalmente. Não conseguiu. Decidiu agir de outra forma. Quando o interrogatório terminou, Ryabtsev olhou para as mulheres. Tudo bem, o depoimento está registrado. Agora precisamos falar com o próprio Timofei Grashev. Vou chamá-lo para interrogatório hoje mesmo. Ele sabe que eu estou viva? Perguntou Larissa. Ainda não. Pelo menos oficialmente não o notificamos. Embora talvez ele tenha tentado ligar para você, mas o telefone ficou na bolsa de Larissa, que Timofei levou. Você se lembra do número de telefone dele? Perguntou Ryabtsev a Larissa. Ela assentiu e escreveu em uma folha de papel que o investigador lhe estendeu. Ele discou o número de Timofei, ligou o viva voz. Após o 3º toque, a ligação foi atendida. Alô? A voz de Timofei soava nervosa. Timofei Alexeyevich Grachev? Sim, sou eu. Quem é? Investigador Ryabtsev, Delegacia de Polícia do Distrito Central. Preciso que o senhor compareça aqui para prestar depoimento em um caso criminal. Em qual caso? O que aconteceu? Para preservar o segredo da investigação, contarei tudo em uma reunião pessoal, não por telefone. Espero por você em 1 hora. Enviarei o endereço da delegacia por mensagem. Mas eu não entendo o que, em 1 hora, Timofei Alexeyevich. Até lá. Ryabtsev desligou. Olhou para Larissa. Agora vamos esperar. É interessante saber com qual versão ele virá. Vlada se levantou. Larissa, vamos sair. Você não deve vê-lo agora. Pode ser emocionalmente muito difícil. Não. Larissa balançou a cabeça. Eu quero ficar. Quero ver o rosto dele quando ele perceber que estou viva. A advogada olhou para ela atentamente, depois assentiu. Tudo bem, mas estaremos na sala ao lado, atrás de um espelho unidirecional. Concorda, Anton Vladimirovich? Sem problemas. É até melhor, você verá a reação dele sem disfarces. Exatamente 1 hora depois, bateram na porta do escritório. Ryabtsev assentiu para a secretária, e Timofei entrou na sala. Ele estava vestido de forma descuidada, camisa amassada, jeans, rosto de quem não dormiu. Mas quando viu o investigador, ele ficou visivelmente tenso. Boa tarde. O senhor me chamou? Sente-se, Timofei Alexeyevich. Ryabtsev apontou para a cadeira em frente à mesa. Conte-me, onde o senhor estava ontem à noite? Ontem no jubileu da minha mãe. Depois voltamos para casa com minha esposa.
Com sua esposa. Entendido. E onde está sua esposa agora? Timofei franziu a testa. Eu não sei. Nós brigamos na estrada. Ela saiu do carro e fugiu. Eu a procurei a noite toda, liguei, mandei mensagem. Ela não atende. Saiu do carro em movimento? Bem, eu parei primeiro. Ela estava em histeria, gritando que odiava minha mãe. Saltou do carro e fugiu para a escuridão. Eu tentei procurá-la, mas ela desapareceu no nada. Atrás do espelho de vidro, Larissa olhava para o marido e não acreditava no que ouvia. Ele mentia de forma tão natural, tão convincente, como se ele próprio acreditasse nessa versão. Ryabtsev abriu a pasta, pegou algumas fotos. Uma história interessante. Então explique isto. Gravação da câmera do posto de gasolina. Vocês dois juntos. Horário: 20. Sua esposa ao seu lado. Tudo calmo. Timofei olhou para a foto, deu de ombros. Sim, então ainda estava tudo normal. E aqui está uma gravação da loja na saída da cidade. Horário: depois da meia-noite. O senhor está sozinho no carro. Onde está sua esposa? Eu já disse. Ela fugiu na estrada. Para onde ela fugiu? Timofei se mexeu na cadeira. Bem, ela estava irracional. Eu não sei ao certo. Timofei Alexeyevich, sua esposa tem asma, uma doença grave. O senhor sabia disso? Claro que sabia. E, no entanto, a deixou sozinha em uma estrada deserta à noite. Ela se afastou sozinha, sem telefone, sem medicamento. Ryabtsev levantou a voz. O senhor chamou a ambulância? Contactou a polícia para relatar o desaparecimento? Timofei empalideceu. Eu pensei que ela voltaria sozinha. Sua esposa quase morreu de um ataque de asma ontem à noite. Ela foi salva por uma mulher que passava por acaso, que a encontrou em uma estrada rural, sufocando, inconsciente. O senhor entende o que aconteceu? O quê? Ela está viva? A voz de Timofei vacilou, e naquele momento Larissa viu a verdade. Ele realmente pensava que ela estava morta. E agora, sabendo que o plano havia falhado, ele estava em choque. Viva, disse Ryabtsev rigidamente, apesar de suas ações. E ela deu um depoimento sobre como o senhor jogou o medicamento dela pela janela e a deixou na estrada, sabendo que ela estava tendo um ataque. Isso é mentira. Ela está mentindo. Eu nunca. Há uma testemunha que a encontrou e a levou para o hospital. Há documentos médicos confirmando a gravidade do estado. Há gravações de câmeras. Tudo isso é prova de um crime. Timofei olhava para o telefone, e Larissa via como ele pensava febrilmente, tentando encontrar uma saída. Eu quero um advogado. Ele finalmente conseguiu dizer. É seu direito. Mas continuaremos a conversa. Na sala ao lado, Vlada se virou para Larissa. Viu? Ele está confuso. Quando uma pessoa mente, ela sempre tropeça em algum lugar. E nós o pegamos. Larissa assentiu. Tudo dentro dela tremia de raiva, de alívio, da percepção de que isso estava realmente acontecendo, que Timofei responderia por suas ações. O que acontece agora? Ela perguntou. Agora ele será detido para interrogatório adicional. Todas as perícias serão realizadas. Todas as provas serão coletadas. E nós cuidaremos do divórcio e da proteção de seus bens. Divórcio. Sim, quanto mais rápido, melhor. E paralelamente conduziremos o caso criminal. Não vou deixar que ele se ceife, Larissa. Eu prometo. E novamente Larissa acreditou, porque havia aço e determinação nos olhos de Vlada. As próximas 2 semanas passaram em um turbilhão de interrogatórios, reuniões com advogados e papelada interminável. Larissa morava no quarto de hóspedes de Vlada, em um espaçoso apartamento no 12º andar em um bairro nobre da cidade. Todas as manhãs, elas tomavam café da manhã juntas, discutiam o plano de ação para o dia, e à noite, Vlada contava sobre o andamento do caso. Timofei foi liberado sob fiança. Após o primeiro interrogatório, ele voltou para a casa deles, e Larissa se recusou categoricamente a aparecer lá. Estou com medo, ela confessou a Vlada uma noite, tomando chá. Com medo de que ele tente novamente, ou se vingue de alguma forma. É por isso que você está morando aqui, respondeu Vlada calmamente. E é por isso que agimos rápido. Quanto menos tempo ele tiver, menos oportunidades ele terá para fazer algo. No 3º dia após o incidente, o investigador Ryabtsev as chamou para a delegacia. Recebi os resultados oficiais das câmeras que podem ser anexados ao caso, ele informou, espalhando as impressões na mesa. Tudo confirma seu depoimento, Larissa Viktorovna. Aqui está o posto de gasolina, vocês dois. Aqui está a loja 15 km depois. Ele está sozinho. O intervalo de tempo não deixa dúvidas. E a geolocalização do telefone? Perguntou Vlada. Também recebi.
Ryabtsev abriu o laptop, mostrou um mapa com pontos. Aqui está a rota dele. Saiu do vilarejo, dirigiu em direção à cidade. Parada na estrada rural a 040. Ficou lá por 3 minutos. Depois seguiu em frente. Isso coincide totalmente com sua história. Larissa olhava para a tela e sentia tudo dentro dela se apertar. 3 minutos. Apenas 3 minutos foram necessários para que seu marido jogasse o medicamento fora e a deixasse para morrer. Há mais um ponto, continuou o investigador. Eu interroguei os convidados do jubileu. Várias pessoas confirmaram que você parecia doente, que Timofei viu isso. Uma mulher até ouviu você pedindo para ele não fumar dentro de casa por causa da asma, e ele ignorou. Isso mostra que ele sabia do seu estado, acrescentou Vlada, e conscientemente criou uma ameaça à vida. Isso fortalecerá a acusação. Quando será o julgamento? Perguntou Larissa baixinho. A investigação preliminar levará mais 1 mês ou 1 mês e meio. Precisamos reunir todas as perícias, depoimentos. Mas o caso é forte, há provas suficientes. Ryabtsev fechou o laptop. A propósito, ele tentou entrar em contato com você. Eu esqueci meu telefone no carro. E ainda bem. Toda a comunicação deve ser feita apenas através de mim, interveio Vlada. Sem contatos pessoais. Ele não sabe onde ela está. Naquela mesma noite, Vlada sugeriu. Larissa, vamos jantar juntas. Há um café perto da minha casa, tranquilo e aconchegante. Precisamos discutir alguns detalhes. Elas se sentaram em um pequeno estabelecimento com luz suave e atmosfera calma. Pediram saladas e massa. Larissa se sentia completamente relaxada pela primeira vez em muito tempo. Ao lado de Vlada, ela estava segura, mas a calma foi interrompida quando a porta do café se abriu e Timofei entrou. Larissa congelou. O garfo parou no meio do caminho para a boca. Ele parecia exausto, barbudo, desorientado. Seus olhos varreram o salão até que se fixaram na mesa delas. Seu rosto se contorceu em uma mistura de raiva e desespero. Ele se dirigiu diretamente a elas. Lara. A voz estava rouca, tensa. Precisamos conversar. Vlada imediatamente ficou tensa. Mas por fora, permaneceu absolutamente calma. Com um movimento discreto, ela pegou o telefone, ligou o gravador e o colocou no bolso do paletó. Minha cliente não tem necessidade de falar com o senhor, disse ela friamente. Eu não estou falando com você, defensora, retrucou Timofei, sem tirar os olhos de Larissa. Lara, você percebe o que está fazendo? Você arruinou minha vida. O senhor a arruinou sozinho, interveio Vlada, quando deixou Larissa para morrer. Cala a boca! Ele gritou, e vários clientes se viraram. Lara, me escuta! Retire a queixa. Diga que inventou tudo. Podemos consertar tudo, começar de novo. Não, disse Larissa baixa, mas firmemente. Não podemos e não vamos começar de novo. O rosto de Timofei se contorceu de raiva. Você vai se arrepender, está me ouvindo? Se não retirar a queixa, você vai se arrepender. Vou fazer com que você não consiga dormir em paz. Você não vai se esconder de mim. Isso é uma ameaça. Vlada elevou um pouco a voz para que a gravação ficasse clara. O senhor está ameaçando minha cliente. E o que mais eu posso fazer? Ela tirou tudo de mim. Casa, dinheiro, futuro. O senhor tirou o seu próprio futuro quando cometeu um crime, cortou Vlada. E agora está cometendo outro. Eu sou a advogada dela, Vlada Zorina. E esta gravação com suas ameaças será enviada ao investigador Ryabtsev ainda hoje à noite. Portanto, aconselho o senhor a sair agora mesmo. Timofei abriu a boca para responder algo. Depois engasgou, olhou para Vlada, depois para Larissa. Impotência e fúria se refletiam em seus olhos. Você ainda vai se arrepender. Ele sibilou e se virou, saindo do café e batendo a porta ruidosamente. Larissa soltou a respiração. As mãos tremiam. Vlada pegou o telefone, parou a gravação. Tudo gravado, ameaça clara e nítida. Isso fortalecerá o caso contra ele. Ela olhou para Larissa. Mas precisamos agir rápido. Ele é perigoso e imprevisível. Vou avisar a polícia agora. E em 1 hora iremos à sua casa. Pegaremos suas coisas, documentos. Ele não deve ter mais acesso à sua casa. 1 hora depois, elas chegaram à casa de Larissa. Timofei não estava à vista. Elas subiram para o apartamento. Como esperado, ele estava lá, sentado no sofá da sala de estar, bebendo cerveja, assistindo à televisão. Quando Larissa e Vlada entraram, ele nem levantou a cabeça. Apareceu, ele resmungou. Decidiu voltar? Não, disse Vlada firmemente. Viemos buscar as coisas de Larissa, e o senhor sairá deste apartamento agora. Timofei riu. Esta também é minha casa. Eu sou o marido legal dela. Tenho o direito de estar aqui. Não, o senhor não tem. Vlada tirou documentos da bolsa. Aqui está o pedido de divórcio.
Aqui está o documento que comprova que o apartamento pertence exclusivamente a Larissa Viktorovna Gracheva. O senhor não tem direitos sobre ele. O senhor tem 5 minutos para pegar seus pertences pessoais e deixar o local. Caso contrário, chama a polícia e o senhor será levado. Você não ousaria. Eu ousaria. Vlada pegou o telefone e começou a discar. 1, 2. Timofei pulou do sofá. Tudo bem, tudo bem. Ele atirou o controle remoto na parede, foi para o quarto. 1 minuto depois, saiu com uma pequena bolsa. Leve seu maldito apartamento. Eu nem preciso dele. Ele foi até a porta, virou-se no limiar. Mas isso ainda não acabou, Lara. Lembre-se das minhas palavras. A porta bateu. Larissa encostou-se na parede e fechou os olhos. Acabou, disse Vlada, aproximando-se e abraçando-a pelos ombros. Ele foi embora. Agora vamos trocar as fechaduras. E ele nunca mais entrará aqui. Elas pegaram o essencial. O passaporte de Larissa, os documentos do negócio, sua bolsa com o telefone, roupas, cosméticos. Vlada chamou um técnico, e em 1 hora, a porta da frente estava equipada com uma nova fechadura segura. Vamos para minha casa, sugeriu Vlada. Não é seguro para você ficar aqui por enquanto. Ele pode voltar, tentar fazer algo, pode estar esperando na entrada, mas esta é minha casa. Eu sei, mas a segurança é mais importante. Você ficará comigo até que a situação seja resolvida definitivamente. Quando ele for isolado, então você voltará. Larissa assentiu. Vlada estava certa. Timofei era imprevisível e perigoso. Não valia a pena arriscar. Elas voltaram para o apartamento de Vlada. Larissa se instalou no quarto de hóspedes, já familiar, desfez as malas. Lá fora, a cidade estava mergulhando na noite. As luzes dos postes brilhavam como estrelas distantes. Vlada lhe trouxe chá, sentou-se na beira da cama. Amanhã de manhã levarei a gravação ao investigador. Essas ameaças são um motivo adicional para a prisão. Timofei será isolado até o julgamento. Obrigada. Larissa segurou a xícara com as mãos. Se não fosse por você, não agradeça. Somos uma equipe. Vlada sorriu. Descanse. Amanhã é um novo dia. No dia seguinte, Vlada protocolou o pedido de divórcio em nome de Larissa. O divórcio estava em andamento paralelamente ao caso criminal. Na primeira audiência de divórcio, Timofei compareceu com um advogado, um jovem arrogante em um terno caro. Meu cliente discorda do divórcio, ele declarou. Foi uma briga de casal comum, exagerada por emoções. Timofei Alexeyevich ama sua esposa e quer salvar a família. Vlada sorriu com desdém. Seu cliente deixou minha cliente para morrer em uma estrada deserta. Há um processo criminal aberto contra ele. De que família o senhor pode estar falando? Esta é a versão dos acontecimentos dele. O advogado se exaltou. E a sua ainda não foi comprovada. Comprovada por depoimentos, documentos médicos, gravações de câmeras e geolocalização. Quer que eu forneça o pacote completo ao tribunal? Vlada colocou uma pasta grossa na mesa. A juíza, uma mulher rigorosa de meia-idade, ouviu atentamente ambas as partes. Considerando as circunstâncias do caso e a existência de um processo criminal, considero o pedido de divórcio justificado. Marco a audiência para daqui a 1 mês para a divisão de bens. Timofei estava pálido. Larissa via como ele tentava manter a máscara de calma, mas a raiva fervia por dentro. Após a audiência, Vlada imediatamente levou Larissa para o carro. Agora o mais interessante: os bens. Ela disse no carro. Prepare-se. Ele lutará por cada centavo. E Timofei realmente lutou. Na próxima audiência, seu advogado apresentou uma exigência para dividir todos os bens pela metade. Meu cliente foi casado por 1 ano. Ele tem direito à metade dos bens adquiridos em conjunto, afirmou o advogado. Vlada abriu sua pasta. Vamos ver o que exatamente foi adquirido em conjunto. A casa foi comprada por Larissa Viktorovna 3 anos antes do casamento. Aqui está o contrato de compra e venda. O salão de beleza foi inaugurado 5 anos antes do casamento. Aqui estão os documentos de registro. A marca de cosméticos foi registrada em nome de Larissa há 4 anos. O carro foi comprado há 2 meses com um empréstimo em nome de Larissa, que ela mesma está pagando. O que resta? O advogado de Timofei folheou os papéis nervosamente. Mas durante o casamento, os bens se multiplicaram. Sim, exclusivamente pelo esforço e recursos de Larissa Viktorovna. Seu cliente não trabalhou um dia sequer. Nenhuma anotação de emprego durante esse período. Não contribuiu com 1 centavo para o orçamento familiar. Além disso, todas as despesas, suas roupas, alimentação, gasolina para o carro, foram pagas por Larissa. Vlada pegou os extratos bancários. Aqui está a prova de todas as transações durante o ano. A juíza examinou os documentos, franziu a testa.
Timofei Alexeyevich, o senhor realmente não trabalhou durante todo o ano de casamento? Timofei se levantou. Tentou se justificar. Eu estava procurando um trabalho digno. Não queria fazer concessões. Ou seja, o senhor viveu completamente às custas da esposa. Bem, isso é família. Devemos apoiar um ao outro. O apoio é mútuo, cortou a juíza friamente. E aqui, vejo dependência unilateral. Considerando que todos os bens foram adquiridos antes do casamento ou com os recursos próprios da requerente, o réu não tem direito sobre eles. Excelência, o advogado de Timofei pulou. Isso é injusto. É a lei, respondeu a juíza calmamente. Decisão do tribunal. O divórcio está formalizado. Os bens permanecem com Larissa Viktorovna Gracheva integralmente. Nada é concedido ao réu. Timofei empalideceu como cera. Seu advogado tentou argumentar algo, mas a juíza já havia se retirado. No corredor do tribunal, Timofei as alcançou. Lara, espere. Larissa se virou. Vlada deu um passo à frente, protegendo-a. Mais um passo, e eu chamo a segurança. Preciso falar com minha esposa, ex-esposa. E não, o senhor não precisa. Timofei olhou para Larissa por cima do ombro de Vlada, e havia tanto ódio em seus olhos que ela recuou involuntariamente. Você vai se arrepender. Ele sibilou entre os dentes. Eu juro, você vai se arrepender do que fez. Isso é uma ameaça. Vlada pegou o telefone. Vou gravar isso agora e entregar ao investigador. Mais um artigo ao caso. Timofei abriu a boca para responder algo. Então hesitou, olhou para Vlada, depois para Larissa. Ele se virou e saiu, batendo a porta. Ele é perigoso, disse Larissa baixinho. Vlada, ele é realmente perigoso. Eu sei. Portanto, hoje mesmo, apresentarei uma petição para alteração da medida cautelar. Ele precisa ser isolado. E Vlada cumpriu sua palavra. Uma semana depois que Timofei tentou invadir o salão de beleza de Larissa e causou um tumulto com a segurança, ele foi preso. Larissa estava em uma reunião com a contadora quando Vlada ligou. Ele foi levado. Está agora na prisão preventiva. Ficará lá até o julgamento. É verdade? É verdade. Você pode respirar aliviada. Ele não a incomodará mais. Larissa encostou-se na parede, fechou os olhos. Pela primeira vez em 3 semanas, ela sentiu que podia respirar calmamente, que a ameaça havia recuado. Naquela mesma noite, a mãe de Timofei, Lídia Alexandrovna, ligou para Larissa. A mulher estava furiosa. Como você se atreveu a prender meu filho? Ela gritou no telefone. Você arruinou a vida dele. Ele te amava, cuidava de você, e você retribuiu com ingratidão. Larissa ouvia, e por dentro não havia raiva nem mágoa, apenas calma fria. Lídia Alexandrovna, seu filho me deixou para morrer. Ele jogou meu medicamento fora e me deixou em uma estrada deserta, sabendo que eu estava tendo um ataque de asma. Isso não é amor. É tentativa de homicídio. Mentira. Você inventou tudo. Você quer o dinheiro dele. Que dinheiro? Larissa sorriu com desdém. Ele não tem nada. Nunca teve. Ele viveu com meu dinheiro, na minha casa, dirigiu meu carro, e quando percebeu que eu não daria tudo a ele voluntariamente, decidiu se livrar de mim. Você está mentindo. Meu filho é incapaz de tal coisa. Seu filho está na prisão preventiva e em breve receberá uma pena real. Aceite isso como um fato. Larissa desligou. Ela disse tudo o que queria. Não precisava mais ficar em silêncio, aguentar, se justificar. Vlada entrou no quarto com 2 xícaras de chá. Sua sogra ligou? Sim. Me acusou de todos os pecados. Esperado. Mães assim nunca admitem que criaram um monstro. Vlada estendeu a xícara. Mas isso não é mais problema seu. Sabe o que é mais assustador? Larissa segurou a xícara com as mãos. Eu vivi 1 ano ao lado de um homem que queria me matar. Dormi ao lado dele, preparei comida para ele, fiz planos para o futuro e não vi a verdade. Não se culpe. Ele desempenhou um papel profissionalmente. Pessoas assim são chamadas de sociopatas. Elas sabem fingir emoções que não sentem. Você salvou minha vida. 2 vezes. Primeiro na estrada, depois no tribunal. Eu nunca vou esquecer isso. E não precisa esquecer. Vlada sentou-se ao lado. Lembre-se desse sentimento, quando você é defendida, quando você não está sozinha. E nunca mais permita que ninguém a trate como um objeto. Larissa assentiu. Algo havia mudado dentro dela nessas semanas. Ela não era mais aquela mulher ingênua que acreditava em palavras bonitas e perdoava a traição. Agora, ela sabia seu valor. E sabia que merecia respeito. E agora? Ela perguntou. Agora esperamos o julgamento. Mais 1 mês, 1 mês e meio. Depois, a sentença. E você volta para a sua vida, para o salão, para o negócio, para si mesma. Para mim mesma, repetiu Larissa. Eu gosto de como isso soa.
e pela primeira vez em muito tempo, ela sorriu. Verdadeiramente, o julgamento ocorreu em uma fria manhã de janeiro. Larissa entrou na sala de audiências com Vlada e, pela primeira vez em todo esse tempo, não sentiu medo, mas confiança. Ela estava pronta. Timofei foi trazido sob custódia. Ele havia emagrecido, estava abatido. A barba cobria seu rosto. Quando seus olhares se encontraram, Larissa não desviou o olhar. Olhou diretamente, firmemente. Ele foi o primeiro a baixar os olhos. O juiz, um homem severo de cerca de 60 anos, abriu a audiência. O promotor leu a acusação, os depoimentos de Larissa, Vlada, laudos médicos, dados de câmeras de vigilância, geolocalização. Cada prova era mais um tijolo na parede da acusação. As ações do réu foram conscientes e intencionais. Ele contava com a morte da vítima para obter a herança, a casa, o negócio, todos os bens da esposa. Apenas a aparição acidental de uma testemunha salvou Larissa Gracheva de uma morte iminente. O advogado de Timofei tentou construir a defesa. Meu cliente não planejou causar dano à esposa. Foi uma briga, um impulso emocional. Ele estava em estado de emoção intensa. A emoção intensa não dura 15 quilômetros de viagem, interrompeu o promotor friamente. Ele teve tempo para parar, voltar, chamar ajuda, mas não o fez. Isso é um crime consciente, não um ato espontâneo. O juiz ouviu todos, examinou os documentos, interrogou as testemunhas. Vlada deu seu depoimento de forma clara, profissional, sem emoção, apenas fatos. A paramédica Maria Tikhonova confirmou o estado crítico de Larissa. Quando Timofei teve a palavra, ele se levantou, começou. Eu a amava. Sua voz tremia. Foi um erro. Eu estava com raiva, magoado, mas nunca quis a morte dela. O senhor jogou o medicamento dela fora, lembrou o juiz, sabendo que ela tinha asma. Eu não pensei. Eu pensei que ela estava exagerando, que era manipulação. Ou seja, o senhor ignorava regularmente a doença dela. Timofei ficou em silêncio, percebendo que havia caído em uma armadilha. O juiz se retirou para deliberar. Larissa estava sentada na sala, apertando a mão de Vlada. Meia hora se arrastou agonizantemente. Finalmente o juiz retornou. Todos se levantaram. O tribunal condena Timofei a 6 anos de prisão, a serem cumpridos em uma colônia penal de regime geral. O estrondo do martelo. Timofei sentou-se na cadeira, cobrindo o rosto com as mãos. Os guardas se aproximaram dele. Larissa soltou um suspiro. Acabou. Ele recebeu o que merecia. Vlada a abraçou pelos ombros. A justiça prevaleceu. Sim. Larissa observou Timofei ser levado para fora da sala. Agora estou livre. 3 meses se passaram. A primavera chegou inesperadamente cedo. Larissa estava perto da janela de seu salão de beleza renovado, olhando para a rua movimentada. Muita coisa havia mudado nesse tempo. O salão estava prosperando. Ela contratou novos estilistas, lançou uma campanha publicitária, expandiu a linha de cosméticos. Os clientes estavam voltando. O negócio estava crescendo. Mas o mais importante, ela havia recuperado sua autoconfiança. Chega de concessões por medo da solidão. Chega de compromissos com sua própria dignidade. Ela aprendeu a dizer não e a não se sentir culpada. Vlada se tornou mais do que uma advogada ou salvadora. Ela se tornou uma amiga de verdade. Elas se encontravam várias vezes por semana, tomavam café, discutiam não negócios e tribunais, mas a vida. Uma confiança que não exigia palavras cresceu entre elas. Em uma noite de abril, Vlada sugeriu: "Vamos àquela estrada." Larissa congelou. "Por quê?" "Para encerrar isso de vez. Enquanto você tiver medo daquele lugar, ele terá poder sobre você." Larissa ficou em silêncio por um longo tempo, depois assentiu. "Tudo bem, vamos." Elas saíram em um sábado à tarde. O sol da primavera banhava a estrada com luz dourada. As árvores estavam cobertas com a primeira folhagem verde. Tudo parecia completamente diferente daquela noite de novembro. Vlada parou o carro no acostamento da estrada rural, onde havia encontrado Larissa. "Pronto." Larissa saiu do carro. Sob seus pés, havia terra seca. O vento trazia o cheiro da natureza que despertava. Sem lama, sem escuridão, sem horror, apenas a estrada. Ela deu alguns passos, parou no mesmo lugar onde estava deitada, sufocando e se preparando para a morte. Fechou os olhos, respirou fundo. O ar encheu seus pulmões livremente. "Estou aqui," ela sussurrou. "Eu sobrevivi. Eu consegui." Vlada se aproximou. Ficou ao lado dela. "Agora você sabe. Você não pode ser quebrada. O que quer que aconteça, você resistirá." Larissa abriu os olhos, olhou para a amiga e, pela primeira vez, sorriu de verdade. Não por cortesia, não por desejo de esconder a dor.
Apenas sorriu, porque estava feliz por estar viva. Obrigada, ela disse. Por tudo. Não há de quê. Vlada colocou a mão em seu ombro. Você se salvou. Eu apenas ajudei. Elas ficaram ali por mais um pouco. Depois voltaram para o carro. No caminho de volta, conversaram sobre planos. Larissa queria abrir um segundo salão. Vlada estava pensando em expandir sua prática. Sabe o que é mais importante que eu percebi? Disse Larissa, olhando pela janela. Não se pode construir a vida em torno do medo de ficar sozinha. É melhor estar sozinha do que com alguém que não te valoriza. Palavras de ouro, assentiu Vlada. Lembre-se delas. À noite, Larissa voltou para seu apartamento. Aquele mesmo que Timofei queria tomar. Ela havia mudado completamente a decoração. Jogado fora tudo o que o lembrava. Agora, era o espaço dela. Somente dela. Ela se sentou à janela com um livro. Lá fora, a cidade estava mergulhando nas luzes noturnas. A vida continuava. Brilhante, cheia de oportunidades, a vida dela. Timofei estava na prisão por 6 anos. Sem liberdade, sem dinheiro, sem o futuro que ele havia planejado roubar. Sua mãe parou de ligar depois da sentença. Aparentemente, ela finalmente aceitou a verdade. Larissa não sentia prazer na desgraça alheia. Apenas calma. A justiça havia prevalecido. E isso era suficiente. Ela abriu sua agenda, anotou novas metas para o mês. Segundo salão, nova linha de produtos. Talvez cursos de aprimoramento para funcionários. Tantos planos, tantas oportunidades. O telefone vibrou. Uma mensagem de Vlada. Como você está? Larissa sorriu e digitou a resposta. Ótimo. Obrigada por existir. Sempre em contato. Nos vemos na quarta. Claro. Ela largou o telefone. Lá fora, as luzes da rua se acenderam, uma após a outra, colorindo a cidade noturna com uma luz âmbar suave. Uma nova vida estava apenas começando. Ela olhou para seu reflexo no vidro. A mesma mulher de 6 meses atrás, mas completamente diferente. Não havia mais medo e insegurança em seus olhos. Em vez disso, uma força calma. O conhecimento de que ela havia passado pelo inferno e saído de lá vitoriosa. A nova vida estava realmente apenas começando. E ela seria maravilhosa.